Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a aula. Tive um probleminha na gravação na aula em sala de aula, então vou trazer essa aula para vocês com um pouquinho de atraso. Mas vamos começar a nossa história. Agora a gente está conversando sobre temperatura e calor, né? A gente vai começar a falar sobre calorimetria e a partir de agora a gente vai mudar para termodinâmica, vamos falar de assuntos um pouquinho diferentes, mas que vão levar a nossa mecânica e dinâmica, às vezes, também em consideração. Beleza? Então vamos começar diferenciando temperatura de calor. Ah, Primeiro de tudo, né, a gente sabe que todos os materiais são constituídos de moléculas. Essas moléculas, como vocês podem ver aí, né, nesse zoom que eu estou dando, eu tenho esse meu ebulidor de metal, aqueles que a gente coloca para poder aquecer a água, né, para fazer café, e esse cara é constituído de algumas moléculas. E essas moléculas, elas não estão paradas. As moléculas não ficam agregadas ou coladas assim umas nas outras, né? Elas vão fazer as suas ligações, suas conexões, mas elas mantêm uma movimentação entre elas, que pode ser percebida nesse desenho que está aí para vocês. Agora, se eu começar a agitar essas moléculas, na verdade, o que eu estou fazendo é aumentando a temperatura. Quando eu ligo esse ebulidor e passo uma corrente elétrica por ele, essas moléculas vão começar a se agitar cada vez mais. Está ocorrendo aí uma coisa chamada efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Esse efeito Joule, ele vai acontecer por conta da passagem dos elétrons, que vão passando de camada de valência por camada de valência e oferecendo uma força elétrica a essas moléculas e fazendo elas se mexerem. Eu não tenho contato com as moléculas, mas essa força vai empurrando essas moléculas, fazendo com que elas se movimentem mais, e aí eu tenho um maior grau de agitação, que é o que a gente vai usar para poder configurar, né, para poder descrever temperatura. É a medida do grau de agitação dos átomos e moléculas. Diferente do calor. Calor já é uma outra grandeza que vai representar para a gente a energia térmica em movimento. E essa energia térmica sempre tem que estar em movimento, porque, pela definição de calor, ele é a energia térmica que está em movimento, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, daqui a gente tem algumas conclusões para tirar. Primeiro, calor sempre tem que estar em movimento. Não dá para você armazenar calor. Quando um corpo armazena essa energia, ele não está armazenando calor, ele está armazenando essa energia em um outro formato. Por exemplo, em energia interna, né? Que é o que está acontecendo com o nosso ebulidor. Você percebe que as moléculas estão se movendo cada vez mais? E você sabe lá de energia cinética, que energia cinética é energia relacionada ao movimento. Poxa, essas moléculas agora estão com maior energia. Energia não se cria, energia não se perde, energia só se transforma. Tu completou na tua cabeça que eu sei. E que energia que se transformou? O calor. O calor foi essa energia em movimento que chegou até essas moléculas e fez com que elas começassem a se agitar. E é o que eu vou transferir para essa minha panela. Você percebe que a minha panelinha está aqui com as suas moléculas vibrando numa velocidade um pouco menor e o meu ebulidor vibrando numa velocidade maior, certo? E você percebe que eu vou passar energia do ebulidor para a panela. E o que que acontece agora? Se eu for passar essa energia, né, eu estou passando calor do ebulidor para a panela e vou fazer com que as moléculas da panela comecem a se agitar com maior velocidade, aumentando a sua temperatura. Então, calor é a energia em movimento que vai suprir a necessidade de energia dessas moléculas para poder se movimentar mais, ao aumentar a sua temperatura, que é o grau da sua agitação. Sacou a ideia? Então aqui a gente tem uma coisa importante, né? Esse calor, ele é energia em movimento. Cara, se esse calor é energia em movimento, então esse calor tem que se movimentar de alguma forma. Quais são as formas que a gente tem para esse cara poder se movimentar? Condução, convecção e radiação. Essas três formas o Enem gosta disso pra caramba. Condução basicamente acontece nos sólidos, convecção nos fluidos e radiação ela vai acontecer
nos meios materiais e também no vácuo. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Como é que funciona a condução? Cara, aqui, o que que a gente tem? Deixa eu pegar aqui meu apontador. Será que é esse aqui que é o apontador? Aqui, ó, apontador é laser, ó. Eu tenho uma barra de metal, beleza? Ela é constituída de vários átomos. Os átomos estão todos aqui enfileirados, saindo da ponta de uma ponta até outra. E um reloginho para poder contar o tempo. Você vê que o meu reloginho está contando o tempo aí, ó. E eu tenho uma fonte quente que vai aquecendo o lado esquerdo dessa barra, fazendo com que o calor se desloque da esquerda para a direita, de uma ponta quente para uma ponta fria. Esse deslocamento da fonte do lado quente para o lado frio vai acontecendo molécula por molécula. Eu tenho uma molécula que vai começar a se agitar mais, ela vai bater na molécula do lado, elas vão começar a se agitar, e esse calor vai sendo transmitido molécula por molécula através dessa barra de ferro. Você percebe isso se você colocar, por exemplo, um pedaço, uma colher no fogo do fogão. Você não vai queimar o dedo instantaneamente, mas o calor vai passando por essa colher até ele chegar ao seu dedo, e quando ele chegar, você vai largar essa colher rapidinho, porque ela vai ter queimado o teu dedo. Esse, essa, esse meio de propagação ele acontece basicamente nos sólidos, porque os sólidos têm um estado de agregação das moléculas maior do que os fluidos, né? Do que os líquidos e os gases. Então, nos sólidos é mais fácil esse calor passar de uma molécula para outra. E eu vou falar do meu regime estacionário. O que que é o regime estacionário? Quando o fluxo de calor é constante. O que que é o fluxo de calor? A quantidade de calor que vai passando de um lado para o outro no intervalo de tempo. E a gente determina assim, ó, que fluxo é igual a calor dividido por tempo, ok? Esse calor dividido pelo tempo, ele vai representar para mim uma coisa que é bem importante. Ele vai representar quanto de calor está passando de um lado para o outro dessa minha fonte quente para a fonte fria, sacou? Então, aqui, esse calor, pode estar representado em caloria por segundo, beleza? Ou joule por segundo, que a gente já conhece essa unidade como watt, beleza? Essa é a unidade do sistema internacional. E agora a gente tem que saber algumas coisas que vão influenciar nessa condução, né, nesse fluxo de calor. O que pode aumentar e reduzir? Primeiro, o comprimento desse meu carinha aqui. Você percebe que quanto maior for o meu sólido, né? Menor vai ser o fluxo de calor, porque ele tem que andar coisa pra caramba. Imagina isso aqui, ó. Tem uma barra grandona para ir de um lado até o outro, vai demorar muito tempo. Então, o meu fluxo se reduz. Então, eu tenho que o comprimento do meu sólido vai reduzir o meu fluxo. E a área? A área da seção transversal, essa verdinha aqui, ó. Essa área, ela vai ajudar no fluxo, né? Porque quanto maior for a área, tiver chegando uma quantidade de calor ali, maior o fluxo de calor que está acontecendo. E qual é a equação que vai determinar o meu fluxo? De onde vem algumas das questões mais chatinhas que a gente poder fazer de fluxo, tá? Fluxo é igual a Ka delta θ sobre E. Quem é o K? O K é a condutividade térmica do material. É o que vai me dizer se esse material vai ser um bom condutor ou se esse material vai ser um mau condutor, beleza? De calor. Por exemplo, o valor do K do isopor é baixo. Por isso que a gente usa ele para poder colocar gelo e refrigerante, água. Quando a gente vai à praia, por exemplo, né, você tem um isopor que fica cheio de gelo. Ele não deixa o calor entrar, porque calor sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, se eu tenho esse isopor, eu tenho calor entrando no isopor. Não é frio saindo. O frio não se movimenta. Frio é a ausência de calor. Beleza? Aqui eu tenho só o calor que se movimenta do corpo quente para o corpo mais frio. Então, por exemplo, quando você vai se cobrir, está fazendo um frio danado, inverno, você vai usar um cobertor para poder se proteger do frio? Não. Você usa um cobertor para guardar o calor dentro de você, para guardar o calor ali embaixo do cobertor, para o calor não sair do seu corpo. Beleza? Então, só o calor que anda. E esse fluxo de calor, ele é dado aqui também, ó, por esse Ka delta θ sobre E.
onde o K é a condutividade térmica, como eu estava falando, né? O isopor, ele é um mau condutor, então ele serve como isolante, beleza? Isolante térmico. O A é a área da seção transversal, quanto maior a área, mais fácil, maior vai ser o fluxo de calor, e diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. Se eu tiver uma diferença de temperatura muito grande, o calor consegue fluir com facilidade. Mas se a diferença de temperatura não for grande, o calor vai fluir com menos facilidade. Por quê? O calor sempre vai da fonte mais quente para a fonte mais fria. Isso quer dizer que, se não houver diferença de temperatura entre a minha fonte quente e a minha fonte fria, o que que acontece? Eu não tenho passagem de calor, sacou? Então eu preciso sempre ter o quê? Eu sempre preciso ter uma diferença de temperatura, e quanto maior for essa diferença de temperatura, maior vai ser o fluxo de calor. Aqui eu posso perceber, nesse meu novo sólido aqui, né, com uma espessura menor. Essa espessura menor vai fazer com que o fluxo de calor aumente. Uma área maior vai fazer com que o fluxo de calor aumente. E eu tenho uma diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. Se essa diferença de temperatura for maior, o fluxo aumenta, né? Então eu vou ter esse fluxo de calor, ó, passando ali, ó, rapidinho, de um lado para o outro. Você percebe que aqui eu passei num tempo menor que o tempo que eu demorei na primeira situação, porque eu tinha um comprimento maior, porque eu tinha uma área maior. Então, nessa segunda situação, eu vou ter um intervalo de tempo menor para poder passar o meu fluxo, para poder passar a mesma quantidade de calor. Beleza? Vamos fazer uma questãozinha, né? A questãozinha do Enem. Vou deixar aí para você dar uma lida, dar a pausa e daqui a pouco você volta para a gente poder corrigir. Agora você já deve ter pausado, né? Então vamos lá. No experimento, o professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Ou seja, equilíbrio térmico é, é um termo novo para a gente. Equilíbrio térmico é quando eles estão na mesma temperatura, beleza? Então ele está dizendo que as bandejas estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Ou seja, se as bandejas estão na mesma temperatura do ambiente, as bandejas estão na mesma temperatura entre si, beleza? Aí vamos lá. Ah, estão em equilíbrio térmico com o ambiente e questione em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior, onde que o gelo vai derreter mais rápido. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. A resposta para isso, ela está lá no início, quando ele falou assim, ó, ele deixou duas bandejas de mesma massa, são iguais, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, elas entraram em equilíbrio térmico. O que que ele pediu aos alunos? Que avaliem a temperatura. Então, para poder avaliar essa temperatura das duas bandejas, né, o que que ele vai fazer? Para poder avaliar essa temperatura das duas bandejas, eles vão encostar e vão sentir uma mais fria do que a outra. Por que uma vai parecer estar mais fria do que a outra, já que elas estão em equilíbrio térmico com o ambiente? Poxa, porque uma delas consegue roubar calor da mão com maior facilidade. E quando ele encostar nessa bandeja que rouba calor com maior facilidade, ele vai sentir mais fria. Então não é porque a bandeja está numa temperatura menor, é porque ela tem uma condutividade térmica maior. Por exemplo, se você estiver numa sala agora, onde você tiver o seu caderno, né, de papel, você colocar a sua mão sobre o seu caderno de papel e você colocar a sua mão sobre um tampo de vidro de uma mesa, ou então sobre um pedaço de metal,
Os dois estão à mesma temperatura. Se você usar um termômetro, você vai conseguir medir. Só que o objeto de metal ou tampo de vidro vai aparentar estar mais frio porque a condutividade térmica desses materiais é maior. Ou seja, eles vão aparentar ter uma temperatura menor. Então, isso vai dar para a gente, né, resposta à letra A, na bandeja de alumínio, porque a bandeja de alumínio possui uma condutividade térmica maior que a do plástico. Ele consegue roubar calor mais fácil. Então, ali, o gelo, né, ele consegue roubar calor da sua mão, mas no caso, ele vai dar calor para o gelo. Então, ele vai fazer com que o gelo derreta bem mais rapidamente. Beleza? Vamos para outra aqui, né? Mais uma questãozinha, outra do Enem. Aqui eu tenho uma questão que vai falar sobre o meu fluxo de calor, o valor de K, né? Então, essa daqui é mais puxadinha. Dê aquela pausa, tenta resolver e depois volta aqui para a gente conversar. Vai lá. Já deve ter voltado? Então vamos lá. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional às espessuras das faces. Cara, nesse texto aqui, chato de ler, o que ele está te dizendo? Ele está te falando aquela fórmula do fluxo, que fluxo é igual a K vezes A vezes variação de temperatura sobre E, onde K é a condutividade térmica, onde A é a área da superfície do material, delta θ é diferença entre temperaturas, e o Ezinho que fica embaixo é o comprimento desse condutor. Aí vamos lá. A fim de avaliar a qualidade dos recipientes, A com 40, 40 e 40 e B com 60, 40 e 40, de faces de mesma espessura, então olha só, o que ele está te falando aqui, ó, vamos lá, 40, 40, 40. Isso aqui é largura, espessura e comprimento. Isso daqui é largura, espessura e comprimento. Isso aqui vai formar algumas áreas. Esse cara é um paralelepípedo, beleza? E ele tem paralelepípedos com faces de mesma espessura. Um estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende, dentro de cada recipiente, blocos idênticos de gelo a 0 °C, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ele abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro, olha, isso aqui é importante, a massa de gelo, que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Você está vendo aqui que coordenação motora é o meu forte, né? Tá uma maravilha esse negócio. E ele pede aqui, ó, a razão Ka, Kb é mais próxima de. Então vamos ver isso aqui. Olha só, como eu te falei, eu tinha um paralelepípedo, né? E que é esse paralelepípedo, essa caixa isolante? Ele vai ter áreas que têm comprimento, largura e altura, beleza? Então aqui, ó, pode ser comprimento, largura e altura. E quem é a área total? Ele está trocando calor de todas as áreas, todas as faces. Então eu tenho a primeira face, que vai ser A vezes B. Vai ser essa face aqui, ó. Essa face lá de trás, tá vendo? Essa face zona aqui, ó. Essa aqui é a face A vezes B, beleza? Que está em amarelo. A vezes C é uma outra face, deixa eu marcar ela aqui. Então, A vezes C é essa face aqui, ó, aqui de baixo, beleza? E você percebe que A vezes C também é essa face aqui, ó, de cima, né? A tampa do caixote. E essa outra face anterior é essa aqui também, ó, da frente do caixote, né? Tá aqui, beleza? Aí esse desenho vai começar a ficar muito feio para a gente poder fazer aqui, né? Mas você já percebeu que as áreas desse caixote vão ser essas daqui, ó. Se liga.
eu tenho uma primeira área aqui, tenho uma segunda área aqui, tenho esta área, beleza? A área aqui de trás, a área aqui de cima e a área aqui de baixo. Esse cara aqui, o Ziggs, tá ao contrário, o Ziggs? Tá ao contrário, o Ziggs? Tá ao contrário, tá espelhado. Mas esse cara aqui vai ter 6 áreas, beleza? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui direitinho. Espera aí, só para poder virar esse negócio. Bem, virou? Ih, virei o errado. Pera. Esse aqui que eu quero virar, cara. Cadê? Pera aí. Esse aqui vira, inverter na horizontal. Ó, agora você consegue ler Ziggs. Eu acho que você consegue ler, né? Não, você não consegue ler também não. Que droga. É, aqui, Ziggs. E agora, o Ziggs está ao contrário? Eu acho que tá, né? Hum. Ah, tá. Eu acho que eu fiz besteira. Deixa eu voltar. Assim. Então vamos lá. Ah, então aqui eu vou ter esse meu cubo que vai estar num recipiente A. Então vamos falando dele aqui, peraí, no apontador. Quem que vai ser esse fluxo? Quantidade de calor sobre tempo, que é K vezes A delta θ sobre E. Isso aqui para o meu bloquinho A, beleza? Mas quem é esse cara, esse fluxo, né? Você sabe que a gente não falou disso ainda, mas essa quantidade de calor é massa vezes calor latente, que vai fazer esse gelo derreter sobre tempo. Só que a gente não precisa disso aqui, não. A gente só precisa do lado direito da equação, que vai ter as nossas áreas, né? Você vai fazer A vezes B, A vezes C, C vezes B, beleza? K vezes A, KA vezes diferença de temperatura sobre E. Isso aqui vai dar isso aqui, ó, 0,96 Ka sobre vezes θ sobre E. E para o recipiente B, a mesma coisa. Fluxo igual a Ka delta θ sobre E. E aqui a gente tem Kb, que na verdade agora eu mudei o material, né? A mesma questão para poder achar as áreas, só que as áreas serão diferentes porque eles têm comprimentos diferentes, né? Largura e altura. E isso aqui, 0,64 Kb θ sobre E. O que que eu faço agora? Eu vou igualar as minhas duas equações, já que elas têm o mesmo fluxo. Posso cortar o Ezinho com Ezinho, posso cortar o θ com θ, e vou ficar com 12Ka sobre 8Kb quando eu multipliquei esses dois caras aqui pelo mesmo número, beleza? Jogando o Kb para baixo aqui, vou ficar com Ka sobre Kb igual a 2 terços, que é aproximadamente 0,67. A questão não é nada trivial, a questão é chatinha, beleza? E, nossa, tá um negócio aqui passando, rapaz, doideira. A questão chatinha é que você precisa tomar cuidado. Vamos depois refazer essa questão, porque ela é bem interessante, beleza? E agora, troca de calor por convecção. Troca de calor por convecção ocorre quando você aquece um fluido e esse fluido, quando está aqui embaixo, né, por ficar mais aquecido, ele vai se dilatar. Quando ele se dilatar, densidade igual a massa sobre volume. O volume dele aumentou, está no denominador. Quando você aumenta o denominador, você faz o que com o resultado? Reduz isso aí. Pô. Então, a densidade do fluido quente é menor, fazendo com que ele vá circular de baixo para cima. E o fluido mais denso, gelado, que estava em cima, desce. Por sua vez, ele vai começar a ser aquecido e depois sobe. E esse movimento de subida e descida vai continuar acontecendo assim, o tempo inteiro. Isso que explica, por exemplo, a brisa litorânea. Aqui eu tenho, durante o dia, a terra mais quente do que o mar. Então, o ar que está aqui próximo da terra se aquece. Ao se aquecer, esse ar vai ficar menos denso e subir. E o que ele vai fazer? Vai criar uma zona de baixa pressão que vai puxar o ar do mar que está mais frio, jogando para o alto e fazendo esse ar circular. É aquele ventinho que você tem quando você chega na praia, beleza? Tem outra também, que é a brisa noturna, né? Que a gente chama de brisa terrestre, que ela acontece de forma contrária. À noite, o mar, né, vai estar mais quente. Ele vai fazer com que o ar suba no mar e ele vai puxar o ar frio da terra. Assim funciona a brisa marítima e a brisa terrestre, beleza? E onde é que a gente pode observar? Por exemplo, no refrigerador. Você sabe que aqui, né, eu tenho
a parte dos refrigeradores mais antigos, né? Hoje você tem refrigeradores com congelador aqui embaixo que usam uma bomba para jogar esse ar frio. Mas eu sei que o ar frio desce. Então eu coloco o congelador dele aqui em cima para que esse ar frio desça e resfrie todos os alimentos. E o ar quente suba para que eu possa gelar esse ar quente lá em cima. Então eu vou ter sempre essa movimentação de o ar frio descendo, ele vai aquecendo, que ele vai tirando o calor dos alimentos e das coisas que estão na geladeira. E quando ele aquece, ele sobe, vai para o congelador e é resfriado novamente. Assim eu tenho o congelador funcionando. Beleza? Você pode perceber aqui também, vou passar um videozinho para vocês, onde algumas correntes de convecção vão poder ser observadas. Aqui eu tenho água, água no temperatura ambiente, aqui atrás, dentro de um recipiente no aquário, uma água azul com gelo e uma água vermelha bem quente. Aqui a pessoa vai usar o termômetro e você percebe que a temperatura dessa água aqui é de 25 graus Celsius, a normal, a ambiente. A com gelo está aproximadamente 3 graus Celsius. E a quente está numa temperatura bem maior, de 88 graus Celsius. Beleza? Então eu tenho aqui água fria e água quente. Quando eu jogar aqui, olha o que acontece. Aqui eu tenho um copinho furado, que deixa essa água passar devagar. Aqui um copinho furado, que vai deixar essa água passar devagar também. Você percebe que a água fria, ela entra muito mais rápido no recipiente, porque ela é mais densa. Então ela vai ocupando a parte de baixo do recipiente. E a água quente, ela ocupa a parte superior do recipiente, porque ela é uma água que está menos densa do que a água à temperatura ambiente. Isso daí acontece também, por exemplo, eh, nas cidades muito poluídas, né? Elas, num fluxo normal, num dia normal, o ar quente vai estar aqui embaixo, né, sendo produzido pela cidade, e ele tem a tendência de subir. E quando esse ar quente sobe, ele vai levando os poluentes que estão lá embaixo, né? Essas são as correntes de convecção que levam a poluição para cima e vão tirar a poluição da cidade. Mas, às vezes, pode ocorrer o fenômeno da inversão térmica. Em dias frios, o que que pode acontecer? Que aqui na cidade, esse ar não seja tão quente e eu tenha aqui, no meio, um bolsão de ar quente que não vai deixar esse ar frio subir, né? Esse ar frio vai ficar ali embaixo e o que que acontece? A poluição fica presa ali dentro. O ar da cidade fica horrível, porque ele fica cheio de poluição que não é retirada dele. Beleza? Vamos para uma questãozinha para poder trabalhar isso? Vamos lá. Dá aquela pausa e tenta fazer. Já voltou? Vamos lá? Aí vamos lá. Em Los Angeles, Estados Unidos, uma fumaça e outros poluentes atmosféricos constituem o smog, que fica aprisionado sobre a cidade. Tá aqui o smog, ó, em cima da cidade de Los Angeles. E aqui uma camada de inversão de temperatura, né? Uma camada mais quente, e aqui você tem ar frio do oceano entrando. Isso ocorre quando fica aprisionado sobre a cidade devido ao fenômeno de inversão de temperatura. Por cima das montanhas, vindo do deserto Mojave, você tem ar quente chegando e aqui embaixo ar frio. Então esse ar frio vai ficar parado ali e o ar quente vai ficar lá em cima, né? O fenômeno é representado no esquema a seguir e a principal propriedade física do smog que dificulta a sua dispersão. A sua dispersão ia acontecer pela sua subida, né? Quando ele estivesse mais quente, pela sua convecção. Mas ela não acontece porque esse smog não chega a esquentar tanto. Por conta do quê? Do calor específico, que é uma grandeza que a gente vai falar mais lá na frente, que demonstra a facilidade de um material em variar a sua temperatura, em ficar mais frio ou ficar mais quente. Ele tem um calor específico que não permite que ele esquente muito, né? Ele vai continuar com uma temperatura baixa e essa temperatura baixa vai fazer com que ele fique preso ali na inversão térmica. Beleza? A gente vai falar do calor específico na próxima aula, mas já fica ligado nesse calor específico. Aqui, ó, vamos falar desse daqui. A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica.
Para diminuir as perdas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. Primeiro, distribuir os alimentos nas geladeiras, deixando os espaços vazios entre eles, para que ocorra circulação de ar frio para baixo do quente para cima. Pô, show de bola, vai favorecer a convecção. Manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador? Não, na verdade não. O gelo é um isolante térmico. Ele é um bom isolante. Por exemplo, os iglus são feitos de gelo para poder deixar o lado externo mais frio do que o lado interno desse iglu. O calor fica preso ali dentro. Poxa, mas ainda assim está frio, sério. É gelo. Está abaixo de zero. Tá abaixo de zero, deve estar a -2, -1, enquanto do lado de fora está a -30, -40, sacou? Então, sim, a temperatura está sendo mantida baixa, ok, porém sendo mantida em termos que é possível sobreviver dentro do iglu, beleza? Então, não. Manter a parede do congelador camadas bem espessas, não. Limpar o radiador grade na parte de trás periodicamente para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Perfeito. Isso aí. Eu tenho que deixar esse calor ser trocado para poder para a geladeira poder funcionar corretamente. Então, nossa resposta é letra D de dado. Vamos lá? Vamos falar de troca de calor por irradiação. A troca de calor por irradiação, ela é um método de troca de calor muito interessante. Ela acontece na faixa de ondas do infravermelho. E você pode perceber ela, por exemplo, quando você fica aqui, ó, à frente de uma fogueira, você não está encostando na fogueira, você não está recebendo ar por convecção, você não está em cima da fogueira. Quando você fica ao sol na praia, recebendo esse sol, né? E o seu corpo também, que está irradiando energia térmica em forma de ondas infravermelhas o tempo inteiro. Essa daqui é uma imagem térmica realizada de um corpo de uma pessoa. E você pode ver que aqui na região central você tem uma quantidade maior de calor, né? De temperatura sendo irradiada. Quando eu falo da troca de calor por irradiação, eu estou falando de ondas eletromagnéticas da faixa do infravermelho, que são as minhas ondas de calor. Essas ondas de calor, elas têm uma maior facilidade de transportar energia térmica, diferente dos raios ultravioleta, que estão lá em cima, raio X, raio gama e raios cósmicos, beleza? E tem uma coisa muito interessante. O vidro, ele é opaco para os raios infravermelhos. Isso quer dizer que quando você entra num carro e o carro está super quente, o que está acontecendo? É o tal do efeito estufa. Aqui eu passei do efeito estufa. Vou passar essa questão aqui, gente. Não, mas tem um bocado de coisa. Deixa eu logo para o efeito estufa. Aqui, nesse efeito estufa, o que que eu tenho? Eu tenho a radiação com comprimento de onda mais curto vindo do Sol. Ela atravessa o vidro. A luz do espectro visível, ela vai atravessar o Sol. Mas o infravermelho, o vidro, né, vai atravessar o vidro. Mas o infravermelho não. Mas aí o que acontece? Essa lampadinha, essa plantinha aqui, ela vai precisar liberar calor. Não só a lampadinha, você, por exemplo, está liberando calor para o ambiente. E esse calor está indo embora. Só que se você estiver numa região com essa estufa de vidro, o que que acontece? O calor vai bater no vidro e voltar nessas ondas de calor do infravermelho, fazendo com que essa região aqui não consiga jogar calor para fora por infravermelho. Então a temperatura dela vai fazendo o quê? Subindo, 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 subindo. E aqui eu tenho uma chamada estufa, beleza? E esse efeito é o efeito que acontece com a gente, né? Quando a gente está falando da nossa Terra. A gente tem as ondas mais curtas chegando do Sol, passando pela nossa atmosfera, batendo aqui na Terra, só que a Terra precisa jogar essa energia fora. E ela joga em ondas longas de infravermelho. Essas ondas de infravermelho, elas vão bater na atmosfera e voltar para a gente. Daí eu tenho o tal do efeito estufa, beleza? Aí deixa eu só voltar aqui para poder falar do meu frasco de Dewar ou a garrafa térmica. O que que é a garrafa térmica? Ela utiliza alguns métodos para poder não deixar acontecer a transmissão de calor.
Que a gente está falando? A gente está falando de meios que o calor vai usar para se movimentar. Se ele não se movimentar, o corpo não perde calor. Então, eu vou manter esse meu corpo aquecido o tempo que eu quiser. Então, se liga aqui. Na garrafa térmica, você deixa o café ali e você espera que o café se mantenha quente por um bom tempo. Então, para isso, eu preciso frear os meios de propagação de calor. Quais são eles? Eu tenho uma parede de vidro espelhado para que as ondas batam e voltam, criando um efeito estufa aqui dentro da garrafa. Eu tenho uma região de vácuo, onde eu tenho dois recipientes, um de vidro interno e um de vidro externo. E entre eles eu tenho uma região de vácuo para que eu não tenha troca de calor por condução. Isso aí. Se eu tenho vácuo, eu não tenho moléculas. Então a molécula vai ficar só se movimentando ali, ó, e não vai conseguir transmitir esse calor para fora. E aqui eu tenho uma tampa que é isolante, que ela não deixa o calor subir. Ela não deixa esse calor subir, passar para essa tampa e sair por convecção. Beleza? Essa garrafa térmica é importante para a gente, assim como o efeito estufa, mas tem outras coisas que a gente precisa falar também. Um exemplo disso é o nosso aquecedor solar. Aqui o que acontece? Você tem uma serpentina que fica girando, né? Você vai entrar água por uma região, vai alagar isso aqui. Essa água aqui nessa região escura vai aquecer, porque ele é preto. Não é à toa, né? Porque ele está absorvendo. Você está vendo a cor preta porque ele absorve toda a luz que incide nele. E tem um vidro aqui em cima. Por quê? Também não é à toa para causar o efeito estufa. Essa água aqui vai aquecer e ó, vai ficar menos densa e vai subir por esse cano aqui de cima. Beleza? Ao subir por esse cano aqui de cima, essa água pode ser coletada para poder levar ela para casa. E aqui, ó, a minha água vai sendo jogada aqui na parte de baixo para poder alimentar esse cara, fazendo com que eu tenha uma movimentação da água, aqui, ó, como nesse exemplo, né? Dessa forma, água fria por baixo, mais densa, vai entrar aqui, vai aquecer, vai subir. Quando ele subir, vai ser jogada na parte de cima e a minha caixa d'água joga água aqui embaixo para esse cara poder pegar água fria. Beleza? Essa questão com esse tanque aqui, ó, já caiu no Enem. E agora a gente fala de temperatura, né? A gente já falou dela, a gente falou que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, mas ela vai caracterizar o estado térmico, né? E está ligado àquele movimento aleatório dos átomos. A temperatura, então, vai ser igual o grau de agitação das moléculas, né? Só que a gente não pode medir essa temperatura olhando átomo por átomo, não dá, não tem como. Então a gente vai medir ela de forma indireta, usando algumas propriedades térmicas dos corpos e usando também a lei zero da termodinâmica. O que que ela diz? Ela diz que se três corpos, né, dois sistemas em equilíbrio térmico estão em equilíbrio com um terceiro. Então, eu posso dizer que se A está em equilíbrio térmico com B e esse sistema está em equilíbrio térmico com C, então C está em equilíbrio térmico com A e com B também ao mesmo tempo. Está todo mundo à mesma temperatura. Beleza? E isso vai anunciar o nosso termômetro. Como é que funciona o nosso termômetro? Ele vai precisar de uma substância termométrica, uma que vai variar de acordo com a temperatura. E eu vou precisar aqui de uma grandeza termométrica, que é uma propriedade que eu consigo medir. Quais são essas propriedades? O que que eu posso usar para poder fazer isso aí? Quais são as grandezas? Por exemplo, eu tenho a resistência elétrica, que ao aquecer um material, essa resistência elétrica, você viu que ela alterou? Ela aumentou? Eu tenho a pressão. Se eu aquecer esse botijão de gás, maluco. Mas se eu aquecer esse botijão de gás, a pressão ali, ó, vai subindo. E eu tenho também a dilatação. Se eu pegar aqui, ó, esse corpo e aumentar a temperatura, ele vai dilatar, ele vai aumentar o comprimento dele. Essas grandezas são grandezas que vão variar de acordo com a temperatura do material. Então a gente usa essas grandezas para poder produzir esses nossos termômetros. Termômetros têm algumas escalas que são importantes para a gente. Escala Celsius, beleza? Que é a escala que vai de 0 até 100 graus Celsius. Eu tenho 100 divisões, onde o zero é o ponto onde a água vai congelar e a minha 100 graus Celsius é o ponto onde. Ui, que sonhei!
onde a água vai evaporar, Sonnen, e a minha escala Fahrenheit é uma escala que vai considerar uma misturinha, né, de água, gelo, sal e amônia para o ponto mais baixo de temperatura. E a escala, o ponto mais alto dessa escala, é a nossa temperatura do corpo humano. Então, essa escala vai de 0 a 100 nesses pontos. Então, olha só, se tu tiver com a temperatura 100, acima de 100 Fahrenheit, você já sabe que você está com febre, porque esses 100 Fahrenheit vai equivaler à temperatura normal do corpo humano. Pô, mas só disso dá para poder fazer tudo, sério? Não. A gente precisa aprender as escalas de conversão, né? As fórmulas de conversão, elas não são complexas, mas eu preciso saber algumas coisas. Primeiro, na escala Fahrenheit, quando eu subo 1,8 graus, na Celsius eu só subi 1. Então, 1 grau Celsius equivale a 1,8 Fahrenheit. E com isso aí, eu posso fazer a regrinha do palito, né? A maior distância do palito é o ponto de fusão menos o ponto de ebulição. Ali do outro lado, ponto de fusão menos ponto de ebulição. Vou chamar de D. E o palitinho é o ponto de fusão menos a temperatura que você quer converter. Como é que você faz isso? Palito pequeno sobre palito grande. Quem é o palito pequeno? É a temperatura menos zero, temperatura em C menos zero, sobre o palito grande, que é 100 menos zero. E aqui eu tenho temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. E aqui eu vou chegar numa fórmula de conversão que, se você quiser, você pode gravar. Mas eu, sinceramente, não curto muito. Eu prefiro aprender a fazer essa conversão para um termômetro X, qualquer que seja a temperatura. Como é que eu vou trabalhar com ele? Ó, eu vou pegar sempre essa equação aqui. Ó. Vou achar uma temperatura que eu quero encontrar que é igual, né? E eu vou ter temperatura, ou temperatura que eu quero, menos o ponto de fusão, sobre ponto de ebulição, menos ponto de fusão. Então, aqui, ó, temperatura em Celsius, que é a que eu quero, menos o ponto de fusão, que é zero. Olha a temperatura em Celsius. Sobre ponto de ebulição, 100, menos zero, que vai ser 100. Sacou? Isso você iguala o que você fez para qualquer temperatura, para qualquer termômetro. E assim, você vai conseguir fazer a conversão entre qualquer escala, beleza? Então, isso aqui, ó, é uma forma geral para você converter qualquer escala que você tenha. Até se você construir um termômetro, você consegue fazer a conversão com essa escalinha. Beleza? Então, vamos lá. Uma outra coisa que você tem que tomar atenção é que uma temperatura em Celsius para uma temperatura Fahrenheit, eu preciso fazer toda aquela formulazinha, né? Só que eu posso falar de variação de temperatura. Quando eu falo de variação de temperatura, eu estou falando quanto que aumentou em Celsius e o quanto que aumentou em Fahrenheit. Eu consigo converter isso de uma escala para outra? Consigo. Eu vou usar a temperatura que eu quero menos o ponto de fusão ou de ebulição menos fusão, igual a outra temperatura sobre ponto de ebulição menos ponto de fusão. Então, assim, eu vou chegar numa formulazinha que vai me dar pronta para poder transformar de uma variação para outra. Beleza? E por último, para a gente poder fechar, vamos falar da nossa escala absoluta, que é a escala absoluta, a minha escala Kelvin. Lord Kelvin chega lá e fala assim: poxa, olha só, você tem um 0 Celsius, né, Celsius? Tem sim. Só que temperatura não é grau de agitação da molécula? É o Celsius. É, pô, é isso aí mesmo. Aí vem o Kelvin e fala assim: então, irmão, ó, te peguei, porque tua escala está errada. Se zero é a temperatura da tua escala, poxa, as moléculas deviam estar paradas. Então está errada a tua escala. Qual que é o correto? É dizer que a temperatura de um objeto é zero quando as suas moléculas chegarem até esse estado aqui, onde elas estão paradas. Esse é o conhecido zero absoluto. Nesse zero absoluto, eu tenho o grau de agitação das moléculas zero, nada, não se mexe, parado, faz nada. Então aqui eu tenho uma escala, que é a escala proposta pelo Lord Kelvin, né? Que ela vai começar no zero, e esse zero é o zero absoluto, e essa temperatura só sobe, ela não volta, não tem temperatura negativa, né? E quais são as formas da gente comparar com a escala Celsius?
Para a escala Celsius, eu tenho 273,15 ou 373,15. Só que a gente acochamba, né? A gente fala que é 273 Kelvin, é a mesma coisa que 0 graus Celsius, ou seja, o ponto de fusão do gelo, e 373 é igual a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Então, isso traz para a gente que eu tenho duas escalas chamadas centígradas, já que ambas vão ter 100 graus da parte mais baixa, do ponto de fusão, melhor dizendo, né? Do ponto de fusão da água para o ponto de ebulição da água. Então, para essas escalas centígradas, que solinho. Para essas escalas centígradas, eu posso fazer uma conversão, né? Onde a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. E uma coisa importantíssima, repare que o Kelvin não tem o grauzinho aqui em cima, igual o Celsius tem, porque não é um grau de temperatura, é a temperatura propriamente dita, beleza? Então, esta temperatura aqui em Kelvin é o que vai trazer para a gente, né, uma escala que não fala de grau de agitação, mas sim da própria agitação das moléculas. Beleza, gente? Tranquilão? Então, qual seria o 0 grau Celsius, né? 0 grau Celsius menos 273. Não, o 0 grau Kelvin seria menos 273 graus Celsius. Então, uma temperatura de menos 273 é frio para dedéu. Beleza, gente? Então, olha só. A gente falou aqui de algumas escalas hoje, da escala Celsius e da Fahrenheit, que tem o ponto de gelo 0 e 100, Fahrenheit 32.212 e a Kelvin 273.373. Essas duas aqui são escalas relativas, beleza? Essa minha escala Kelvin é uma escala chamada de escala absoluta. E eu tenho mais duas pouco conhecidas, que são a escala Riemann, que vai de 0 a 80 graus, e a Rankine, que vai de 4,91 até 671. Essas escalas vão ser as mais utilizadas, e posso dizer que essas três de cima aqui ganham disparadamente, beleza? Mas é interessante conhecer esses outros pontos de fusão aqui de ebulição. E agora eu vou deixar aqui uma questãozinha para a gente poder resolver na próxima aula. Vocês já vão pegar ela, tentar resolver e ver se chega na nossa resposta. Já vou passar aqui a resposta para vocês não ficarem curiosos. Deu pause, né? Então, ó, vamos lá. Ah, então aqui, ó. Opa, volta, volta. Já deu para poder ver a nossa resposta. Volta. Já deu para ver a resposta? Beleza? Não vou falar, na próxima aula a gente faz. E aqui a gente vai falar de capacidade térmica, mas aqui já é um assunto para uma próxima aula. Beleza, gente? Muito obrigado. Desculpa aí a demora com a aula, mas a gente já vou postá-la para vocês hoje. Grande abraço.